A vida escapou como um pássaro do laço do caçador. Ao romper-se o laço, nós pudemos escapar. O nosso auxílio está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Tem a palavra o senhor segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 37ª sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás do ano de 2019. Aos 22 dias do mês de maio, às 15 horas, no plenário do Palácio Alfredo Nasser, realizou-se a presente sessão, presidida inicialmente pelo senhor deputado Rafael Gouveia, depois pelo senhor deputado Lissauer Vieira, e secretariada pelos parlamentares Thales Barreto, deputado Júlio Pina e Gustavo Seba. Havendo número regimental, o presidente declarou aberta a sessão e convidou o deputado Gustavo Seba para fazer uma leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, foi concedida a palavra ao segundo secretário para ler a ata, que logrou unânime aprovação. Do expediente constou a leitura de diversos ofícios em resposta aos deputados, declarando o momento oportuno de ação de matérias, a palavra aos senhores deputados Humberto Aidar, devolvendo à mesa os processos 1058, 1098, 1249, 1425, 1682, 1707, 1805, 1807, 1819, 1845, 1892, 2008, 2022, 2023, 2026, 2147, 2168, 2241, 2256, 2395, 2834 e 2769, todos de 2019, apreciados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Rubens Marques apresentando o projeto de lei número 495. Jefferson Rodrigues, requerimentos 926 e 939. Delegado Humberto Teófilo, projeto de lei do 496. Antônio Gomide, o projeto de decreto legislativo número 7, devolvendo à mesa os processos 778 e 885 de 2019. Apreciado pela Comissão de Serviços e Obras Públicas, Paulo Trabalho, apresentando os requerimentos número 940 e 953, Rafael Gouveia. O projeto de lei número 500, Lucas Calil. O projeto de lei número 498. Thales Barreto, projeto de lei número 497 e 499. Coronel Dailton apresentando requerimento 944. Cairo Salim, requerimento 945. Carlos Cabral, requerimento 946. E Alisson Lima, projeto de lei 501. Não havendo orador por pequeno expediente, o senhor presidente colocou em votação os projetos de lei 454 a 457, aprovados como objeto de deliberação da Casa. A ordem do dia constou processos 2019-2449, decreto legislativo em fase de discussão, votação única, que obteve 25 votos sim e 1 não. Ficando, portanto, aprovado o decreto legislativo que indica o nome William Xavier Machado na condição de membro titular para o Conselho de Educação. O 2376-2019, em fase de segunda discussão e votação, quando na fase da discussão apresentado pelo deputado Bruno Peixoto, requerimento de destaque para a retirada de emenda ofertada pelo deputado Hamilton Filho em seu voto em separado, o qual foi acolhida pelo presidente. Assim sendo, procedeu-se primeiramente à votação do projeto da reforma administrativa, que foi aprovada com os votos contrários dos deputados Hélio de Souza, Lucas Calil, Coronel Dailton, Thales Barreto, Tião Caroço, Antônio Gomide. E, posteriormente, submetido à votação e aprovação do plenário, o requerimento de destaque do deputado Bruno Peixoto. Para a apreciação da emenda ofertada pelo novo deputado Hamilton Filho, com o objetivo de deslocar o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás e Secretaria de Meio Ambiente, devolvendo para a Mater, com a denominação Instituto de Meteorologia e Tecnologia Social do Estado de Goiás, com encaminhamento pela redição da emenda de manutenção. Neste ponto, da redação original do projeto 2769-2019, em fase de votação e discussão única, por escrutínio secreto, obteve 31 votos sim e 1 abstenção, ficando, portanto, aprovado o decreto legislativo que indica o nome de Fábio Macedo Mota para ocupar o cargo do Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios. E 2834 de 2019, em fase de discussão e votação única, aprovado. Nesse instante, o senhor presidente, com a aquiescência do plenário, convocou as comissões mistas Constituição, Justiça e Redação para a reunião na sala das comissões e declarou encerrada a sessão, convocando outra extraordinária logo após o termo das reuniões. Deixar de comparecer os deputados, delegada Adriana Corse, doutor Antônio, em reunião com lideranças políticas. E para constar e lavrar-se a ata que lhe é aprovada, será aprovada. A ata da segunda sessão ordinária, da segunda sessão extraordinária da Assembleia Legislativa do ano 2019. Aos 22 dias do mês de maio, às 16 horas e 50 minutos, o plenário do Palácio Alfredo Nasser, o senhor Rafael Gouveia, no exercício da presidência, em virtude das matérias não terem sido devolvidas pela comissão, deixou de abrir a sessão, convocando outra para amanhã às 9 horas, conforme requerimento 878. E para constar, lavou-se a ata que lhe é aprovada será assinada. A ata da 30ª
oitava sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, ano de 2019. Eu tenho que ler duas ordinárias. Correto. Ok, no ano 2019, aos 23 dias no plenário do Palácio Alfredo Nasser, presentes apenas os deputados Álvaro Guimarães, Amaury Ribeiro, Hamilton Filho, Antônio Gomide, Bruno Peixoto, Chico Cageli, Coronel Adailton, delegado Humberto Teófilo, Humberto Aidar, Carlos Cabral, Paulo César, Paulo Trabalho e Rubens Marques. Senhor deputado Humberto Aidar, no exercício da presidência, por falta de quórum, deixou abrir a sessão, convocando outra solene itinerante na cidade de Caldas Novas para o dia 25, sábado, às 11 horas. Tiveram as ausências justificadas os senhores deputados Lessar Vieira, em missão oficial, delegada Adriana Corsi, em viagem, Hélio de Souza, em reunião no interior, Leda Borges, em audiência em Brasília, Major Araújo, inaugurando a segunda Companhia Independente de Polícia Militar Rodoviária em Quirinópolis, Virmontes Cruvinel, em audiência para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Para constar, lavrou-se a ata que lida aprovada será assinada. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Os senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão. Pela ordem, presidente. Aprovada. Presidente, pela ordem. Questão de ordem, deputado Henrique Arantes. Para fazer uma modificação na ata da 38ª sessão ordinária, não constou minha justificativa da ausência. Eu estava em consulta médica. Perfeitamente. Será constado, deputado Henrique. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Senhor presidente, quando o seu subordinado, Sardinha, tiver a documentação em ordem, aí nós podemos atender o vosso pedido. Atendido depois da bronca. Está aqui, senhor presidente. 2019-2907, Governadoria do Estado, veta integralmente o autógrafo de lei número 91, de 7 de maio de 2019. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor presidente, processo 2019-2990, Tribunal de Contas do Estado de Goiás, encaminha relatório de atividades relativas ao primeiro trimestre de 2019. A publicação e posteriormente a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Senhor presidente, também temos para a ciência da deputada Adriana Costa a resposta da propositura número 410/2019, de autoria da deputada. De ciência, deputada Adriana Corsi, ao arquivo. Também da Secretaria de Educação e Cultura, em resposta ao deputado Rubens Marques, referente à propositura número 439. De ciência, ao deputado Rubens Marques e ao arquivo. Mais nada, senhor presidente. Perfeitamente, deputado Cláudio Meireles. Encerrado o expediente, o momento oportuno para apresentação de matérias. Tem a palavra para apresentação de matérias, deputada delegada Adriana Corsi. Boa tarde, senhor presidente. Muito boa tarde a todos os meus colegas. Boa tarde a todos que nos visitam aqui. Sejam bem-vindos, muito bem recebidos, viu? E eu gostaria de apresentar aqui, primeiramente, a moção de pesar pela Páscoa do Frei Marcos Lacerda de Camargo, Frei José, que lá na cidade de Goiás, conhecido pela defesa dos direitos humanos, pela economia familiar e também pelo direito do meio ambiente. E gostaria de apresentar também um projeto de lei, que vou falar sobre ele aqui no pequeno expediente, do projeto que institui a jornada acadêmica no âmbito da Assembleia Legislativa. Muito obrigada. Perfeitamente, deputado. Tem a palavra para a apresentação de matérias, deputado Alisson Lima. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais deputados presentes na sessão. Bom início de semana para todos nós. Eu apresento aqui um projeto de lei, deputado Lissauer, para que nós possamos impedir aqui no estado de Goiás que pessoas condenadas por corrupção sejam homenageadas com nomes de ruas, avenidas, praças ou equipamentos públicos, escolas, teatros, enfim, espaços públicos aqui no estado de Goiás. Porque às vezes o camarada está mais sujo do que aqueles trapo de limpar a mesa de boteco, e mesmo assim ele é homenageado com praça, com escola, com tudo mais. É realmente mais um projeto que caminha no sentido de combate à corrupção. Obrigado a todos, boa tarde. Tem a palavra o deputado Amaury Ribeiro. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente. Apresento aqui
lei complementar que altera a lei número 77, 22 de janeiro de 2010, alterando alguns dispositivos do previdenciário da Polícia Militar do Estado de Goiás. Tudo devidamente formalizado. Perfeitamente, deputado Amauri. Tem a palavra para apresentação de matérias, deputado Thales Barreto. Boa tarde, presidente. Boa tarde à nossa mesa diretora, parlamentares, Adriana Costa, Leda Borges. Presidente, nós estamos apresentando um projeto que prevê a exclusão de informações no portal de transparência do governo sobre a lotação de servidores do Estado que estejam sob o amparo de medidas protetivas e da outras providências. Obrigado, presidente. Perfeitamente. Tem a palavra o deputado Hamilton Filho. Senhor presidente, quero aqui apresentar 4 projetos de leis. O primeiro deles que eu quero destacar é um projeto que veda, no âmbito do Estado de Goiás, a cobrança por parte das operadoras de celular de multas dos consumidores que solicitarem cancelamento quando houver furto ou roubo da linha. Eu acho que é uma questão importante. Mesmo assim, quando o aparelho é furtado ou roubado, eles cobram multa no caso de cancelamentos. E também, outro projeto importante, senhor presidente, um projeto que prevê a proibição de celebração de contratos de financiamento, de empréstimos consignados por telefone. Muitos consumidores, principalmente idosos, são prejudicados com essa questão, são ofertados a eles empréstimos consignados a taxas extorsivas e eles não sabem o que estão contratando e fazem o acordo por telefone, o que é muito danoso ao consumidor também. E os 2 projetos, vamos falar deles em um momento oportuno. Tem a palavra para apresentação de matérias, deputado pastor Jefferson Rodrigues. Boa tarde, presidente, nobres pares, toda a assessoria, o plenário e a todos aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Estou aqui com 2 requerimentos devidamente assinados. Tem a palavra deputado Paulo Trabalho. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas. Vou apresentar aqui um projeto de lei que trata aí da contratação de seguro de vida e seguro de saúde para motociclistas que fazem serviço de entrega de mercadoria e também prestam serviços, né, sobre motocicletas. E 2 requerimentos também, 3 requerimentos devidamente formalizados, senhor presidente. Também a devolução do projeto 1984 da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, ao deputado Carlos Cabral. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente. Tem a palavra o deputado delegado Humberto Teófilo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Devolvendo projetos aqui da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor e da CCJ. Perfeitamente. Tem a palavra o deputado Antônio Gomide. Senhor presidente, fazendo um requerimento aqui, solicitando providência da senhora Cristiane Schmidt, a nossa secretária de Economia, para que regularize o repasse dos valores descontados em folha dos servidores públicos para instituições financeiras relativa ao empréstimo consignado. Várias reclamações. Perfeitamente. Tem a palavra para apresentação de matérias, deputado Wilde Cambão. Boa tarde, deputado. Requerimento, deputado. Boa tarde a todos, né, os pares. Ao presidente da Coinfra, para que se faça uma rotatória na GO 520, no Novo Gama. Está tendo muitos acidentes com vítimas fatais. E a minha equipe técnica já fez levantamento, já vai apresentar o projeto à Coinfra para que possa tomar providência o mais rápido possível. Um requerimento também pedindo ao governador de Estado, ao secretário de Educação, que concretize, que finalize as obras das escolas SEC 21 no município de Santo Antônio Descoberto. E quero apresentar um projeto de lei que cria o programa Água Limpa nos prédios públicos do Estado. Perfeitamente. Tem a palavra o líder de governo, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, cumprimentando, estendo a todos os pares, apresentando 3 projetos de lei devidamente formalizados e um requerimento. Eu gostaria também, no momento oportuno, que pusesse o projeto referente aos revendedores de veículos como prioridade. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. Nós colocaremos no momento oportuno e também temos o projeto de interesse dos produtores rurais da aviação agrícola do Estado de Goiás, que colocaremos também. Tem a palavra para a apresentação de matérias, deputado Cairo Salim.
Senhor presidente, apresento 2 projetos de lei devidamente formalizados, um deles tratando da questão das funcionárias servidoras públicas estaduais que têm deficiência ou que tenham filhos com deficiência, para nós reduzirmos em 50% a sua carga horária de trabalho. Muito obrigado. Perfeitamente. Tem a palavra a deputada Leda Borges. Senhor presidente, eu quero encaminhar a essa casa, da presidência, 2 projetos de lei, 2 requerimentos e um projeto de declaração de utilidade pública. Muito obrigada. Encerrado a apresentação de matérias, o momento é oportuno para o pequeno expediente. Tem a palavra para o pequeno expediente a deputada Leda Borges, do PSDB. TV Assembleia, sessão ordinária. Você acompanha agora o pequeno expediente, aqui pelo canal aberto 61.2, NET, canal 8, portal da Assembleia. Deputada Leda Borges, do PSDB, vice-presidente da Comissão da Criança e Adolescente. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, assessoria aqui presente, galeria, imprensa, todos os que nos assistem pela TV Assembleia. O que me traz a esta tribuna hoje, senhor presidente e nobres pares, foi, no dia 24 deste mês, a denúncia do Ministério Público Federal, no caso da Saneago e da Operação Decantação, ter sido não recebida, rejeitada pelo juiz federal Rafael Ângelo. Diga-se de passagem, o mesmo juiz federal que solicitou a prisão do governador Marconi Perillo e do ex-presidente da GETOP, Jaime Rincon. Este mesmo juiz federal, ao ler 184 laudas frente e verso da denúncia formulada, ele chegou à conclusão de que não receberia tal denúncia, rejeitaria. Nesta operação chamada e tão midiática, tão colocada pela imprensa e tão que apavorou toda a sociedade goiana por corrupção, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e ativa, envolveu a denúncia a 38 pessoas há quase 3 anos. Essa operação ocorreu no ano de 2016, às vésperas de uma eleição estadual. E nós hoje, no dia 24, recebemos a notícia de que o juiz federal, Rafael Ângelo, rejeitou essa denúncia. Essas 38 pessoas, dentre elas, na época, essa operação, Major Araújo, ela prendeu 15 pessoas, ela cumpriu 67 mandados de busca e apreensão, ela quebrou sigilos bancários, sigilos telefônicos, sigilos fiscais. A imprensa toda caiu, todo o seu foco na autarquia chamada Saneago. Naquela época, nós tivemos o suicídio de um engenheiro da Saneago, que se enforcou no Parque Flamboyant. Nós temos hoje na Saneago 10 funcionários de carreira com depressão. Nós temos toda a imagem dessas pessoas manchadas por esta operação chamada decantação. E quando eu li a decisão da Justiça Federal, agora no dia 24, eu li o seguinte, numa das partes da decisão do juiz Rafael Ângelo, abre aspas, chamo a atenção o fato de que o Ministério Público Federal
em que, pese haver apresentado peça exordial extremamente longa e complexa, composta de nada menos do que 184 laudas frente e verso, não se desincumbiu satisfatoriamente da tarefa de expor o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias em relação a cada um dos acusados. A extensa, complexa e oblíqua peça de ingresso da denúncia sustente toda a acusação em um duvidoso pressuposto, o da criminalização da atividade política. Temos que ampliar este debate destas ações midiáticas no Brasil, praticadas tanto pela Polícia Federal quanto pelo Ministério Público Federal. Quem vai pagar a morte desse funcionário? Quem vai pagar o prejuízo da depressão de mais 10 funcionários? Tem a palavra para o pequeno expediente, deputado Antônio Gomide. Você fica bem informado no Repórter Assembleia. Ainda hoje na nossa programação. Deputado Antônio Gomide preside a Comissão de Serviços e Obras Públicas. É do PT. Vamos ouvi-lo. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento aqui a todos os deputados, deputada Leda. Cumprimento aqui a imprensa presente e as pessoas que estão hoje com nossa galeria, dizer que nós estaremos votando novamente, assim como votamos na Comissão de Justiça, a derrubada da portaria 59, que obviamente ajuda aí os garageiros, as pessoas que realmente, os trabalhadores que merecem toda a atenção, assim como fizemos já na comissão, e se Deus quiser estaremos votando em plenário hoje aqui a favor de vocês. Senhor presidente, eu venho a esse pequeno expediente para repercutir a instalação da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Goianas. E venho aqui conclamar aos deputados que essa é uma luta importante no sentido de não deixar que haja cortes em relação ao orçamento das nossas universidades. Tivemos hoje de manhã, e aqui a grata satisfação e a presença da deputada Leda, deputado Hélio, do coronel Adailton, uma audiência onde nós tivemos a presença dos 3 reitores de universidades públicas. Reitor Edivar, reitor Vicente e também o reitor do UFG, o reitor Jerônimo. Fizeram um bom debate, vários diretores estiveram presentes e ali se colocaram à disposição no sentido de poder fazer com que nós tenhamos um caminho, um encaminhamento para não perder os direitos e não perder os investimentos que nós estamos fazendo em Goiás, junto com as universidades federais e os institutos federais, que cumprem um grande papel social, um grande papel de conhecimento, a capilaridade que tem o Instituto Federal, a Universidade Federal e o Instituto Federal Goiano. Mas, Major Araújo, ontem nós tivemos aqui nessa casa, convocado e convidado pelo deputado Tales, na Comissão de Educação, o reitor Ivano, que é o reitor da Universidade Estadual de Goiás. E foi um debate interessante, um debate importante, porque até então, o que se colocava na imprensa e que se colocou no popular como manchete na primeira semana de maio, foi que a Universidade Estadual de Goiás estaria diminuindo pelo menos 15 campos no estado de Goiás. Depois que colocou essa matéria e ninguém desmentiu essa matéria, foi feita uma mudança de comportamento no governo, na instituição, para dizer que vão ser redesenhado uma nova forma de se fazer a UEG,
que esse redesenho não vai fechar campus, mas que vai ser feito de uma outra forma. E ontem o reitor esteve aqui presente nessa casa, e o que nós vimos foi o reitor pedindo para que a Assembleia Legislativa aumente os recursos para a UEG. E eu quero dizer que nós temos aqui uma PEC que passa de 2% para 3% dessa casa, exatamente destinado para a Universidade Estadual de Goiás. O reitor veio aqui e disse, olha, eu preciso de emendas parlamentares dos deputados para que coloque dentro da UEG. E hoje nós deparamos também no Jornal Popular, o deputado Tales, um artigo do líder do governo, onde diz a verdade sobre a UEG. E lá ele diz no artigo que a UEG foi criada, mas que foi deturpada o seu conceito, que tem uso político e uma forma... E eu não vi no artigo qual é o projeto que o governador Ronaldo Caiado tem para a UEG. Falou tudo no artigo, tudo que é contra e tudo que a UEG não pode ser, mas não falou qual é a finalidade verdadeira, qual é o investimento real, qual é a missão verdadeira e qual é a finalidade desse governo com a UEG. A Universidade Estadual de Goiás joga um papel importante em todo o estado. Várias cidades já têm o seu campus. Nós precisamos aumentar os cursos, nós precisamos aumentar investimento e os diretores estão dispostos a fazer daquela unidade uma forma de melhorar, inclusive, a economia do estado de Goiás, fazendo a capilaridade que a Universidade Estadual de Goiás tem. Tem a palavra para o pequeno expediente, deputado Diego Sorgato. Então, se Vossa Excelência resolveu ceder para o Cário Salim, está concedida a palavra para o deputado Cário Salim para o pequeno expediente. Deputado Cário Salim, do PROS. Vamos ouvi-lo. Senhor presidente, deputado Lissauer Vieira, senhoras e senhores deputados, é muito bom nós vermos que a universidade pública e gratuita do estado de Goiás é pauta aqui nessa casa. Cumprimento o deputado Antônio Gomide pela sua opinião, pelo seu trabalho. Também ao doutor Hélio por ter chamado da Comissão de Educação, juntamente com o deputado Thales Barreto, que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa importante comissão da Assembleia, para debatermos as questões da Universidade Estadual de Goiás. Agora nós precisamos ser realistas e entendermos o atual cenário financeiro, econômico, fiscal do estado de Goiás e de todo o país. O contingenciamento nas universidades no Brasil é uma realidade, não só em universidades, mas todo tipo de investimento feito pelos governos estão sendo diminuídos, porque nós estamos em época de vacas magras. A Universidade do Estado de Goiás, ela tem sim a sua importância, ela foi desenhada de uma maneira, na minha opinião, estranha, com uma quantidade exacerbada de campos, mais de 40, deputado Alisson Lima, no estado de Goiás. A gente pode comparar com outras universidades, como a USP. Tem pessoas que falam, não dá para comparar a USP com o EG, deputado. Mas a USP, no seu gigantismo, tem 11 ou 12 campos no estado de São Paulo, que tem mais de 600 municípios, senhores. Goiás tem apenas 246, com mais de 40 campos. O que acontece? Há uma grande ilusão no Brasil de que o curso superior, doutor Hélio de Souza, é sinônimo de sucesso, é garantia de emprego. Isso é mentira. É mentira dos governos ultrapassados desse país. A solução para o nosso país é no curso técnico, é no ensino técnico profissionalizante. Não adianta nada termos mais de 100 mil advogados em Goiás e a maioria batendo as portas dos nossos gabinetes pedindo emprego. Não adianta termos milhares de fisioterapeutas desempregados, enfermeiros desempregados. A nossa sociedade, o nosso país precisa evoluir e investir no ensino técnico para que haja emprego, para que haja geração de emprego e renda
no nosso estado. Eu cumprimento o governador Ronaldo Caiado pela sua atitude corajosa de cortar onde precisa ser cortado. Claro que corta com tristeza, mas esse ano na UEG serão investidos 200 milhões de reais. Eu repito, senhores, 200 milhões de reais. E o governo não pode interferir na autonomia da Universidade do Estado de Goiás. Quem define aonde vai ter campus, aonde vai fechar curso, é o reitor, é a diretoria da universidade. Não deputado, não prefeito e não governo. Seja ele aliado nosso ou não. Não pode o prefeito de uma cidade, porque é aliado do governador, conseguir ali um campus de uma universidade. Ora, senhores, vamos tratar com seriedade essa questão e deixar que a Universidade do Estado de Goiás não seja mais usada politicamente. Nós respeitamos todo o corpo docente, o corpo discente, as pessoas que são responsáveis pelo sucesso dessa universidade. Queremos que ela cresça e eu sugiro até que invista em EAD. Invista no ensino à distância, senhores deputados, para que ela esteja nos 246 municípios. O ensino à distância é uma realidade, barateia custo e forma, sim, muitos cidadãos no nosso país. O desmonte da UEG não existe. O deputado Lucas Calil escreveu um artigo no Popular falando que tem um desmonte na UEG. Eu respeito como parlamentar, é meu amigo, mas repilo essa informação, essa afirmação dele, porque está equivocado. Muito obrigado, senhor presidente. Tem a palavra para o pequeno expediente, deputado Thales Barreto. Deputado Thales Barreto, do PSDB. Ele preside a Comissão de Educação, Cultura e Esporte. E você acompanha ao vivo pelo canal aberto 61.2, NET Canal 8, portal da Assembleia e também canal da TV Assembleia no YouTube. Boa tarde, presidente, mesa, assessores, deputada Adriana, deputada Leda, a quem nos assiste pela TV Assembleia. Estou falando aqui para a nossa turma aqui dos revendedores de veículos. Hoje termina, viu? Vai dar tudo certo, pode ter certeza. Primeiramente, eu queria agradecer a participação de 15 deputados ontem na Comissão de Educação, onde o reitor da UEG esteve presente, debatemos, ouvimos a opinião dele, colocamos nossa opinião, e eu quero, sinceramente, doutor Hélio, parabenizá-lo pela ideia importante de trazer o reitor aqui, o Alessandro, que eu não tenho certeza que, através dessa audiência pública que nós fizemos dentro da comissão, nós vamos estar participando mais da UEG e acompanhando de perto a UEG em relação às mudanças que possam vir a partir de agora. Sem recurso, um governo que não acredita na educação, um governo que fecha as escolas, um governo que não acredita na escola de tempo integral, um governo que não acredita na escola militar, com certeza a dor de cotovelo é tão grande que quer acabar com a UEG, porque o governo passado foi importante para a UEG. Que não seja isso. E nós temos aqui o nosso papel de poder fazer isso diferente. Parabéns, doutor Hélio. Mas eu venho com outro assunto aqui novamente. E aqui tem a bancada ruralista, a bancada da bala, bancada aqui da agricultura familiar. Neto, serve para você. Você estava defendendo aí essa ideia maluca do governador Ronaldo Caiado, que foi aprovada agora pela SUDEC, não sei porquê, fizeram uma reunião na SUDEC, pode utilizar o FCO para poder fazer a manutenção e investimentos, 50% para manutenção do Estado, 50% para investimentos. Que ideia é essa, Neto? Itapuranga é o município com o maior número de pequenos agricultores que tem, de agricultura familiar. Só o ano passado, Neto, foram aprovados 7.950 projetos para agricultura familiar. 5.529 propostas para o agronegócio e apenas 1.554 para a indústria. 88,04% foram para micro, pequeno e médios empresários. Tirar isso do micro, pequeno empresário, do médio empresário, a movimentação desse recurso vai ser
um ato que essa casa aqui tem que tomar providência. Nós aqui da bancada de oposição, em especial o meu partido PSDB, deputado Cláudio, nós vamos entrar com a ADIM. Vem aqui com medida provisória, com apoio de Sudeco, não vai adiantar não. Nós vamos com certeza entrar na justiça, porque botar esse dinheiro aí é um saco sem fundo que não vai ver o que vai acontecer com nada que possa ter de ajuda ao Estado. Na realidade, gastar com esse recurso, esse importante investimento que nós temos, nós sabemos a importância que tem de movimentação, seria um sacrifício muito grande para quem fala que quer o desenvolvimento de Goiás. Aqui nós temos que ter responsabilidade. Aqui, a bancada de oposição, situação, tem que se posicionar. Deputada Mauri, o senhor sabe tanto que isso é importante. Quero ver a opinião de Vossa Excelência, porque o senhor hoje é um dos representantes do interior que mais briga por esse governo. Mas agora, defender uma proposta dessa, rebentar com o FCO, tirar o recurso dos municípios, e aqui eu quero passar um dado, doutor Antônio. Em Goiás, os 246 municípios utilizaram o FCO. 246. Quase 90% do micro, pequeno e do médio empresário. Agora vim aqui de um governo incompetente, que não dá conta de buscar recursos fora, que não dá conta de pagar suas contas, que até hoje não mostrou porque veio. Não, mexer no FCO não. Não vamos permitir, doutor Hélio. Já falei com o presidente Jandarro, o partido também vai poder entrar com a ADIM se for necessário, mas aqui, sacrificar o corajoso empresário goiano, corajoso empresário do agronegócio, do agricultor familiar, esse nós não vamos aceitar não. Esse nós vamos brigar, lutar, porque esse governo tem que ter outras atitudes, não atitudes ruins como essa. Pode ter certeza, isso nós vamos estar juntos fazendo o melhor, Adailton. Obrigado. Tem a palavra para o pequeno expediente, deputado Hamilton Filho. Deputado Hamilton Filho é do Solidariedade. Preside a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. Muito boa tarde, senhor presidente. Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Boa tarde à imprensa. Fazendo um comentário sobre a fala do deputado Thales Barreto. É bem verdade, deputado Thales Barreto, que não adianta nada nós termos empresários precisando de financiamentos e dar esse financiamento, nós temos estradas para que as cargas que todas as cargas sejam transportadas, que a produção agropecuária seja escoada. Não adianta nada nós não termos infraestrutura necessária para que o Estado possa funcionar. O setor produtivo, ele precisa sim de financiamento, mas precisa também de infraestrutura básica para que possa ter o Estado funcionando, termos condições de rodagem, e certamente o dinheiro do FCO seriam 30% que não seriam definitivamente transferidos para o Estado, seria num prazo determinado, e eu acho que é uma medida sim importante, uma medida sim que seja necessária nesse momento de dificuldade que o Estado de Goiás atravessa. Infelizmente, o governo pegou o Estado de Goiás com muitas dívidas, com muitas estradas acabadas. Quem anda pelo Estado de Goiás sabe a dificuldade que se tem e certamente faz necessário intervenção urgente, intervenção precisa de recursos. E os recursos têm que ser alocados, têm que ser buscados aonde eles têm. Hoje é uma opção interessante, eu acho que temos que garantir também ao setor produtivo o financiamento, mas temos que garantir esse mesmo setor produtivo a capacidade, a possibilidade de escoar sua produção, de termos estradas, de ter um frete mais barato, de ter um custo com logística e transporte mais barato também. Então, eu sou favorável à proposta do governo de retirada de uma parte do FCO, são só 30%, e certamente os outros 70% seriam destinados às indústrias. Mas, senhor presidente, o assunto que me traz aqui na tribuna, além de fazer esse comentário sobre a fala do deputado Thales Barreto, é comemorar a assinatura ontem do contrato, do convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis. Anápolis, há mais de 70 anos tem aquela instituição que atende não só a região de Anápolis, não só a cidade de Anápolis, mas atende ao total 64 cidades. Havia uma pactuação feita até ano passado,
no valor de R$ 429 mil mensais. E ontem foi assinado um novo convênio estabelecendo o valor de R$ 500 mil mensais. E a partir do mês seguinte, a partir do mês de julho, será feito um aditivo nesse convênio, passando para o valor de R$ 600 mil mensais. Certamente isso é uma grande conquista, uma grande realização para a Santa Casa, para todos os municípios do norte goiano, que possam ter na Santa Casa uma referência de UTI, uma referência de cirurgia letiva, uma referência de UTI neonatal, UTI pediátrica e UTI comum. Então, certamente é um grande reconhecimento que o governo do Estado de Goiás faz com a cidade de Anápolis e toda a região. Né? São um aumento, a partir de julho, de R$ 171 mil mensais. Isso mostra realmente que, em que pese a dificuldade financeira que o Estado de Goiás vive e atravessa, está deixando a saúde, colocando a saúde como prioridade. Então, eu quero aqui cumprimentar, né, a Prefeitura de Anápolis, do prefeito Roberto Naves, cumprimentar todos que se mobilizaram em prol dessa luta. Né, eu acho que a Câmara de Anápolis mobilizou, os demais deputados da cidade. Foi uma ação em conjunta para que pudemos ontem assinar esse convênio, dar essa resposta à cidade de Anápolis, dar essa resposta à instituição séria que é administrada pela Diocese de Anápolis, que faz realmente saúde pública, uma instituição que atende 96% de seu atendimento SUS, e quem sabe o que é o SUS passa a dificuldade, sabe a dificuldade que ela vive. Certamente é um grande reconhecimento, esse complemento do teto do SUS que o Estado faz à Santa Casa, ele é imprescindível para o seu funcionamento. Então eu quero cumprimentar toda a equipe da Santa Casa, Padre Cleiton, que é o provedor da FASA, a irmã Denira, que é a diretora da Santa Casa, e em nome deles, a toda a equipe daquela instituição que realmente faz muito bem a cidade de Anápolis, faz muito bem as 64 cidades que ela serve. Então, senhor presidente, e fica aqui nosso reconhecimento ao governador Caiado, ao secretário de Saúde, Ismael Alexandrino, e também ao secretário de Governo, Ernesto Roller, que deu uma participação importante na condução desse processo, na condução dessa discussão. Estivemos lá dialogando com ele e com todo o governo. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra. A palavra, deputado delegado Humberto Teófilo. Delegado Humberto Teófilo, do PSL. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas, deputados. Boa tarde a quem nos assiste pela TV Assembleia. Boa tarde a todos aqui da galeria. Hoje, o que me traz à tribuna novamente é o trabalho que a polícia do nosso estado anda desempenhando. O que percebe-se nesses primeiros meses de mandato do governador Ronaldo Caiado é que a polícia está tendo mais autonomia para trabalhar. Tanto a polícia civil quanto a polícia militar, ela não quer saber quem cometeu o crime. Seja funcionário público, seja amigo do fulano de tal, as prisões estão ocorrendo. E hoje eu quero repercutir uma prisão que ocorreu na semana passada, lá na UFG. Olha só, na Universidade Federal de Goiás. Não sei, acho que todos sabem aqui, a Rotan prendeu 6 pessoas e apreendeu maconha e êxtase dentro da casa estudantil. É lá na UFG, dentro, lá no interior da UFG. E olhem só o que foi encontrado: 5 quilos de maconha, mais de 100 comprimidos de êxtase, além de 7 pacotes de um tipo especial de maconha. E olha só, o que mais causa espanto é a Universidade Federal de Goiás, que tem o meu respeito, mas mentiu muito aqui. Uma nota de esclarecimento dizendo que a UFG vem solicitando a abertura de investigações junto à DENARC. Eu quero dizer para a reitoria da UFG que respeite a polícia.
que vocês nunca solicitaram abertura de inquérito policial, que o tráfico está correndo solto dentro da UFG, não é de agora não. É mentira. O que tem que fazer com essa nota de esclarecimento da UFG é rasgar essa nota. A Polícia Civil comparece no local e o que a gente percebe lá são seguranças querendo barrar a polícia. Mais de 5 quilos de maconha e comprimidos de êxtase, e a reitoria falar que não sabia. Não vem enganar aqui não, não vem enganar. E a gente sabe que tem outro campus da UFG que está rolando tráfico. Aí eu vou passar uma sugestão para a reitoria da UFG. Vai lá, o tráfico está correndo solto. Vai esperar novamente a ação da polícia? Olha aqui o que eu fiz com a nota de esclarecimento da UFG. Por quê? Porque está mentindo para a polícia, não respeita. Porque eu liguei no DENARC, liguei na Polícia Militar, em nenhum momento houve pedido de investigação do tráfico que está ocorrendo na UFG. Nenhum momento. Então o que está acontecendo? Será que a reitoria está lá vendo o tráfico e ficando omissa? Porque se tiver, tem que prender todos, a reitoria, o segurança, tem que levar todo mundo preso por tráfico de drogas. Agora, não venham querer desrespeitar, desmoralizar a polícia militar e nem a civil. Porque autonomia a polícia tem para estar entrando e prendendo quem seja. E olha só, e um dos estudantes aqui curtiu ainda com a polícia, com a Rotan, falando que isso já acontece há muito tempo, e tem um outro campus aí da UFG que o tráfico está rolando solto. Enfim, um absurdo, e quero dizer aqui para todos os colegas, meus pares, e para toda a polícia, que continue realizando essas operações. Continue, que nós não podemos deixar que o tráfico de drogas esteja tomando conta de universidades. Aí eu venho com uma conclusão. Realmente não foi corte de verbas, foi corte de ervas flagrante neles. Muito obrigado. A palavra para o pequeno expediente, deputada delegada Adriana Corse. Deputada delegada Adriana Corse. Ela é vice-presidente da Comissão de Segurança Pública. Vamos ouvi-la. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os meus colegas, minha colega deputada Leda, todos os servidores aqui da casa. E mais uma boa tarde especial aqui a esses trabalhadores, empresários, pessoas que estão aqui em busca dos seus direitos. Conte com o nosso voto, voto do Partido dos Trabalhadores. Esperamos que hoje termine, essa luta de vocês. Hoje a segunda votação aqui, esperamos que dê tempo e conte com o nosso voto. Venho aqui falar de um projeto que apresentei nesta sessão e que eu acredito que seria muito importante para a nossa Assembleia Legislativa, em tempos em que muitos políticos estão desacreditados pela população, muitos políticos estão distantes da vontade do povo, muitas casas legislativas estão distantes dos desejos e necessidades da população, que nós possamos agir no sentido de aproximar a nossa Assembleia do que a população precisa e também de pesquisas que demonstrem cientificamente questões que são necessárias a serem feitas. Portanto, estou propondo aqui, senhor presidente, que nós tenhamos, a partir do próximo biênio, a semana da jornada acadêmica nessa casa, onde universidades e institutos de pesquisa, instituições de pesquisa goianas possam estar aqui apresentando pesquisas científicas aos senhores deputados e deputadas para que se tornem políticas públicas que sejam embasadas, deputado Alisson, em pesquisas científicas que, como nós sabemos, as universidades brasileiras, inclusive as goianas, elas têm várias pesquisas, tanto na área de saúde, do meio ambiente, das áreas de humanas também, que são úteis à população. Então, nós queremos apresentar aqui a jornada acadêmica. A cada vez
que nós tivermos a mudança da mesa diretora da Assembleia, ou seja, a cada 2 anos nós teremos aqui a jornada acadêmica, uma semana onde instituições de pesquisa superior e também universidades apresentem pesquisas relevantes para a qualidade de vida da população e possam, talvez, se por entendimento dos deputados e deputadas, se tornarem políticas públicas a serem apresentadas, discutidas e votadas aqui nessa casa. Então, eu quero pedir o apoio dos colegas deputados, uma vez que é bem verdade a operação policial que aconteceu com o Humberto Teófilo, meu colega, deputado e delegado citou aqui, aconteceu, mas infelizmente, Humberto, a questão das drogas ela está presente em todos os espaços públicos e privados e nós não podemos desmerecer a universidade por ser um espaço onde isso também acontece. Infelizmente, até helicóptero com meia tonelada de cocaína que pertence a um deputado federal foi preso pela polícia, fato que está sendo investigado. Então, infelizmente, a questão das drogas ela está espalhada no mundo todo. As melhores famílias, às vezes, têm pessoas envolvidas com drogas, infelizmente, condomínios fechados, aí, ricos do país, né? Aqui em Goiânia, o maior traficante de Goiânia que já foi preso, ele estava em um condomínio de luxo da nossa cidade. E eu participei dessa operação, portanto, eu sei dessa informação verídica. Mas onde estiver o tráfico, onde estiver o crime, deve ser combatido, sim. Sou a favor dessas investigações. E quero também dizer que nós precisamos aqui defender a educação e o ensino público. Quero parabenizar os deputados que promoveram a reunião hoje sobre o ensino superior, do qual quero participar doravante, que não pude estar hoje em razão de viagem, mas nós precisamos defender o EG, defender a universidade pública, e convido também a todos aqui para estarem, assim como eu, outros deputados, vereadores da nossa cidade, estiveram na manifestação por mais investimento na educação pública, que vai acontecer no dia 30, às 15 horas, aqui na nossa cidade de Goiânia e em todo o país. Porque nós precisamos de investimento em educação. Aqui em Goiás, precisamos de investimento em todo o país. A educação não é o futuro, é o presente do nosso país. Aqui em Goiás, nós precisamos investir, Major Araújo, para a gente não precisar depois investir mais ainda em segurança, investir em educação, nas nossas crianças e adolescentes, na nossa juventude. E quero contar com o apoio aqui para a jornada acadêmica da Assembleia Legislativa, o projeto inovador, que será exemplo para todo o país, de contato direto e proximidade entre o Poder Legislativo, as instituições de pesquisa, e que os nossos projetos de lei, as políticas públicas aqui, tenham embasamento científico de pesquisas produzidas pelas nossas universidades aqui do estado de Goiás. Muito obrigada. Tem a palavra para o pequeno expediente, deputado Alisson Lima. Deputado Alisson Lima também fazendo uso da palavra no pequeno expediente, falando por 5 minutos. Vamos ouvi-lo. Boa tarde, presidente. Boa tarde para todos os deputados presentes, população na galeria aqui, os proprietários de lojas de veículos, imprensa, trabalhadores da casa. Presidente, eu subo à tribuna para poder aqui compartilhar com os deputados uma denúncia que chegou até meu gabinete, denúncia séria, que eu estou investigando, mas eu já queria compartilhar aqui com os deputados, principalmente para os deputados governistas. Porque eu vejo aqui os deputados ligados hoje à base do governador Ronaldo Caiado realizarem uma série de acusações em relação ao ex-governador Zé Eliton, ao ex-governador Marconi Perillo também, e apontando para o passado, né, fazendo uma política aqui antropológica, né? O tempo todo apontando só para o passado. Recebi a denúncia, deputados, de que na atual Goinfra, né? Antiga AGETOP, é Goinfra, o nome agora. Na Goinfra, os prefeitos ligados à base do governador Ronaldo Caiado estão tendo prioridade em relação aos projetos de recuperação de asfalto no interior do estado de Goiás, que os prefeitos estão lá batendo na porta da Goinfra, estão despachando com o atual presidente da Goinfra, sentando, entrando, porta aberta, atendimento VIP, porém apenas para os prefeitos que são ligados à base do governador. E que uma escalada de projeto de recuperação, deputado,
delegado Eduardo Prado, das estradas do interior do estado de Goiás, estão levando como prioridade quem é da base do governador. Aí, sinceramente, vão parar, né? Porque 2 pesos, 2 medidas, 2 discursos, aliás, um discurso e uma atitude diferente. Discurso de crítica, de condenação em relação às práticas, entre parênteses, do passado, dizendo que esse era o tipo de política praticada pelo ex-governador Marconi Perillo, principalmente o Marconi, e aí vem o Caiado, segundo a denúncia chegou até mim, até meu gabinete, estou apurando, mas eu já faço questão aqui daquela pequena cutucadinha lá no pessoal da Goinfra, porque, sinceramente, se for desse jeito, minha gente, aí, sinceramente, eu vou ser o primeiro a querer defender uma imediata demissão sumária do atual presidente da Goinfra, porque esse não é o caminho. O caminho, vai me desculpar, mas o caminho tem que ser democrático e republicano. É secretário, tem que atender a todos. É presidente da Goinfra, tem que priorizar todas as regiões. Não pode, Major Araújo, priorizar apenas as regiões dos municípios ligados aí à base do governador. Ou os prefeitos puxa-saco do governador também, porque tem muito. Eu não sei se o nosso amigo ali era puxa-saco. Ele não era não, quando ele era prefeito. Era um prefeito firme. Você mesmo, Chapeludo, meu amigo. O homem do chapéu era um prefeito firme, que eu lembro dele. Não era de puxar saco de ninguém. Mas tem prefeito puxando o saco aí do Marconi, não. O Marconi tinha muito, né? Agora do Caiado, para conseguir o asfalto lá para o interior. E eu fui recentemente, fui no fim de semana, aproveitei para dar uma descansada com a família e rever uns familiares no interior. Fui até São Luís, Montes Belos, e vi naquela região de Aurilândia um asfalto depreciado. GO 070 dispensa comentário, né? No interior, depois da cidade de Goiás. Dispensa comentário. Ponte até agora é a ponte do Exército, mas na GO 060 também, infelizmente, está toda depreciada, e agora chega até meu gabinete essa denúncia, deputado Paulo César Martins, de que os prefeitos ligados ao Caiado estão tendo prioridade lá, tanto na recepção, tanto ao serem recebidos na Goinfra, quanto na execução do trabalho de recuperação da malha asfáltica no interior, né, das estradas que foram afetadas aí recentemente. Inclusive, gostaria de sugerir para Vossa Excelência, que é um deputado muito sério aqui, veemente nas suas declarações, para poder investigar isso lá também na Goinfra, porque não pode, né? Repito, o comportamento do secretário ou do presidente da GETOP tem que ser republicano, tem que atender todos e priorizar todas as regiões do estado de Goiás de maneira igualitária. Porque se ele está destoando desse caminho, ele está cometendo um crime seríssimo, crime de improbidade administrativa, inclusive. Então, estou verificando isso, fiscalizando. Se tiver algum tipo de erro de conduta aí do secretário, será apurada. E se cometer algum tipo de improbidade administrativa, também peço aqui sumariamente o afastamento, a demissão de quem quer que seja. Obrigado a todos pela compreensão. Boa tarde. Encerrado o pequeno expediente, tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Questão de ordem, deputado Humberto Aidar. Senhor presidente, para, no momento oportuno, Vossa Excelência possa colocar em apreciação do plenário uma reunião da comissão mista. Nós temos um processo de interesse aqui da casa a ser discutido, senhor presidente. Perfeitamente. No momento oportuno nós colocaremos, deputado. A palavra do primeiro secretário, deputado Diego Sorgato. Projeto de lei número 492, de 21 de maio de 2019, que dispõe sobre a criação do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do Estado de Goiás, do deputado Coronel Adailton. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 458, de 15 de maio de 2019, que proíbe a exigência de comprovante de endereço pelos órgãos da administração direta e indireta do Estado de Goiás e da outras providências de autoria do deputado Thales Barreto. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 459, de 18 de maio de 2019, que declara de utilidade pública a Associação dos Foliões de Vila Proprício, de autoria do deputado Hélio de Souza. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Projeto de lei número 460, de 15 de maio de 2019, que dispõe sobre a regulamentação do uso de patinetes eletrônicos acionados por plataformas digitais em Goiás, bem como da cessão obrigatória de capacete para os usuários, de autoria do deputado Paulo Trabalho. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 469, de 15 de maio de 2019, que institui a Semana do Educador no âmbito do Estado de Goiás e dá outras providências, de autoria do deputado Wilde Cambão. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 462, de 15 de maio de 2019, que dispõe sobre a política de incentivo à literatura digital, de autoria do deputado Visconde Cruvinel. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 463, de 15 de maio de 2019, que dispõe sobre a instituição da política de prevenção à violência contra educadores da rede estadual de ensino e da outras providências, de autoria do ilustríssimo da deputada Leda Borges. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 464, de 15 de maio de 2019, também de autoria da deputada Leda Borges, que dispõe sobre a implantação de pontos de energia elétrica nos ônibus, demais equipamentos e dependências atinentes ao serviço de transporte rodoviário coletivo intermunicipal e metropolitano de passageiros, no âmbito do Estado de Goiás e das regiões metropolitanas e da outras providências. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 465, de 15 de maio de 2019, de autoria do deputado Henrique César, que cria no âmbito do Estado de Goiás o Centro de Recuperação e Profissionalização dos Moradores de Rua e Dependentes Químicos. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 466, de 15 de maio de 2019, também do deputado Henrique César, que incorpora a religiosidade como política pública na abordagem, recepção, recolhimento, encaminhamento, tratamento, recuperação e ressocialização de dependentes químicos e autoriza o Poder Executivo a criar a Central Ecumênica. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 467, de 15 de maio de 2019, que altera a lei número 14.384, de 31 de dezembro de 2002, que institui cadastro técnico estadual de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, a taxa de fiscalização ambiental, de autoria do deputado Hélio de Souza. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 468, de 15 de maio de 2019, que dispõe sobre a prevenção e o combate a incêndios nos clubes, academias, ginásios esportivos e alojamentos de atletas no Estado de Goiás, de autoria do deputado Henrique César. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei complementar número 469, de 16 de maio, que dispõe sobre o atendimento ao público nas instituições financeiras, agências bancárias e cooperativas de crédito estabelecidas no Estado de Goiás, do deputado estadual Alisson Lima. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 470, 16 de maio de 2019, que autoriza o Poder Executivo a estabelecer parcerias com tatuadores para atendimento das mulheres que sofreram traumas, queimaduras e diferentes ocorrências que resultaram em marcas e cicatrizes na pele, fixa demais providências, de autoria da deputada Leda Borges. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Projeto de lei número 471, 16 de maio de 2019, que dispõe sobre a garantia aos integrantes dos órgãos responsáveis pela segurança pública do Estado de Goiás, de autoria do deputado Paulo Trabalho. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 472, de 16 de maio de 2019, que altera a lei número 16.140, de 2 de outubro de 2007, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde, as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização, regulamentação, fiscalização e o controle dos serviços correspondentes e da outras providências, de autoria do deputado Lucas Calil. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Também do deputado Lucas Calil, projeto de lei número 473, 16 de maio, que altera a resolução número 1218, de 3 de julho de 2007, que institui o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Somente esse projeto, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Entra em fase de segunda discussão e votação, processo número 2019-001513, de autoria do deputado Bruno Peixoto. Altera a lei número 20.415, de 5 de fevereiro de 2019, que impõe sanções às seguradoras que praticarem condutas lesivas aos segurados ou a terceiros e adota outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para extração de autógrafo. Entra também em segunda discussão e votação processo número 2842, de autoria do deputado Bruno Peixoto, que dispõe sobre a colocação de dispositivo de proteção solar nas janelas dos ônibus intermunicipais do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para extração de autógrafo. Processo com parecer contrário da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, número 867, de autoria da deputada delegada Adriana Corsi. Dispõe sobre a proibição de pulverização aérea de agrotóxicos na agricultura do Estado. Está em discussão o parecer contrário. Primeiramente, deputado, Vossa Excelência quer discutir, deputado Paulo? Primeiramente, deputado Paulo Trabalho, depois deputado Amauri. Vossa Excelência também quer discutir? Depois, deputada delegada Adriana Corsi. Questão de ordem. Questão de ordem. Deputado Paulo Trabalho para discutir a matéria. Questão de ordem, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, gostaria de solicitar, após a votação desta matéria, que possamos encerrar a sessão e convocar a extraordinária para deliberarmos um projeto de interesse da Casa na comissão mista. Perfeitamente. No momento oportuno, nós convocaremos, deputado Bruno. Tem a palavra assegurada, deputado Paulo Trabalho, para a discussão da matéria. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Nobres pares, aos que nos assistem também pela TV Assembleia, TV Alego, né? Também a assessoria aqui acompanhando. Parabenizo aí os revendedores pela grande conquista, pela luta, né? Parabenizar o deputado Bruno Peixoto, propositor do projeto. Parabéns. É isso aí. Em relação ao projeto da delegada Adriana Corsi, 0867, com todo respeito à nobre colega, deputada, que impõe aí a proibição da pulverização agrícola, pulverização aérea no estado de Goiás. Gostaria, deputado Zé Carapô, me perdoe, presidente da Comissão de Agricultura, né, da qual faço parte também, da qual sou membro. Aqui tem muitos representantes do agro, né, não vou citar todos, inclusive o nosso presidente também,
representante do setor agrícola, o deputado Diego Sorgato, o deputado Chico, Zé já mencionei, são vários deputados, inclusive eu também sou do setor rural, né? Venho lá da roça, sou produtor rural. E, deputada, a gente entende a preocupação da senhora em relação aos defensivos agrícolas e tudo mais, mas o dano, o impacto que a proibição da aviação agrícola pode causar, se for proibida, é sem tamanho para a economia do nosso Estado, né? Proibir essa prática, porque nós temos culturas, deputada, que somente é possível fazer os tratamentos, aplicar os defensivos com o uso de aeronaves. No caso da cana-de-açúcar, quando já está num porte elevado, no caso do milho, quando já está aí pendoando. Para quem não sabe, o pendoamento aí é quando o milho está na fase reprodutiva, ele lança o pendão, que é aquela flor, e ele passa aí de 2 metros, 2,5 metros de altura, e é impossível fazer esse tratamento, deputada, com máquinas terrestres, deputado Chico. Tem a banana também, como citou o deputado Chico KGL. Então, todas essas culturas aí que demandam aeronaves, elas precisam que essa prática continue sendo adotada, porque senão nós vamos ter grandes prejuízos. Inclusive, deputada, a própria soja também demanda muito essa prática. Eu sou sojicultor e tem horas que as pragas elas atacam com tanta veemência, com tanta rapidez, que se você não fizer o controle, o combate a essas pragas por meio de aeronaves, você corre o risco de perder a lavoura. Seja o ataque de lagartas, seja o ataque de doenças, por exemplo, como a ferrugem, que é muito agressiva. E tem momentos também que a soja ela está num porte muito elevado, e você entrar com máquinas terrestres, você está perdendo alimento, você está desperdiçando. Então, o uso de aeronave, ela economiza também para o setor agrícola, porque evita o desperdício, evita o amassamento, que é a destruição daquilo que já está implantado, que já é a cultura, que já está granada, que já está aí próxima da colheita, e você entrar com equipamento terrestre, deputada, você vai destruir boa parte disso. Então vai gerar prejuízo. E também, fora isso, a senhora é representante do Partido dos Trabalhadores. Hoje deve ter centenas, milhares talvez, de pilotos agrícolas, né, no nosso estado. Acredito que chega ao número aí das centenas, muitas centenas. E essas pessoas elas vão ficar desempregadas, porque o setor já passa por dificuldade, né? Se nós proibirmos a aviação, essas pessoas vão ficar desempregadas, vão ter que ir para outros estados, engrossar as filas aí do desemprego. Eles estudaram, eles gastaram 50, 60, 100 mil reais para fazer um curso de piloto agrícola, vieram para o estado de Goiás e de uma hora para outra eles vão ficar desempregados. O empresário que investiu nas aeronaves, fez a aquisição dessas aeronaves, né, montou toda uma estrutura para atender o agronegócio, para atender os produtores rurais, de uma hora para outra ele não vai mais poder usar os aviões, porque esses aviões não servem para transporte de passageiros, só servem para o combate de defensivos agrícolas, né? Pagar incêndio é muito pouco. Então, deputada, seria uma grande irresponsabilidade dessa casa se esse projeto fosse aprovado. Com todo respeito à senhora, eu entendo o posicionamento. Nós temos que lembrar que o Japão, em relação aos defensivos agrícolas, o Japão, deputada Mauri, consome 8 vezes mais defensivos agrícolas por hectare do que o Brasil. A senhora entende? O Japão, vou repetir aqui, consome 8 vezes mais defensivos agrícolas do que nós consumimos, e eles são campeões de longevidade. Então não existe uma relação direta do uso do defensivo agrícola com o encurtamento da vida, com a morte de pessoas. Eu usei defensivo agrícola a minha vida toda. Eu operava um pulverizador, muitas vezes não usava EPI, eu mesmo era o proprietário, né? Então não usava EPI, graças a Deus, não tenho nada. Já tomei banho de veneno, deputada Mauri, porque às vezes acontece ali alguma coisa, estoura uma mangueira. Então, não é aquele bicho todo. Volto a repetir, o Japão usa 8 vezes mais defensivos agrícolas, deputado Caio Salim, e são campeões de longevidade. Então tem alguma coisa aí que não bate com essa teoria
né, que temos que proibir o uso de agrotóxicos. Eu concordo que a gente tenha que criar, deputado Zé Carapô, já vou ceder uma parte para o senhor, ceder um minuto para o senhor, temos que criar critérios em relação aos meios urbanos, aos perímetros urbanos. Nós não podemos aí, claro, passar com um avião por cima da cidade, manobrar um avião respingando veneno por cima de uma cidade, por cima de um povoado. Então, tem que criar critérios para a lei de pulverização, claro, concordo, já está aí, eu acredito que já tem, o deputado Zé pode explanar melhor, mas proibir no estado de Goiás a pulverização agrícola seria uma irresponsabilidade sem tamanho. A parte do deputado Zé Carapô, um minuto, para Vossa Excelência. E também, com todo respeito à deputada delegada Adriana Corsi, mas o que aconteceria imediatamente, a proibição da pulverização aérea no estado de Goiás seria o aumento exponencial dos produtos que hoje chegam na prateleira, porque a produtividade iria cair ou o aumento do custo para se pulverizar iria aumentar e imediatamente o preço dos alimentos que chegariam às prateleiras seria exponencialmente mais alto. Então a gente também tem que ter esse olhar social na condição de alimentação que a nossa população tem hoje. Então é importante que a gente aprove o relatório do Paulo Trabalho hoje, derrubando aí o projeto que, com todo respeito, a gente entende sim a delegada, sabemos da sua boa intenção, mas com todo respeito isso é algo que traria dano à população goiana. Obrigado. Obrigado, deputado Zé Carapô, muito bem explanado. Além do aumento de custos, né, o desemprego, o milho, por exemplo, com 2 metros de altura. Se o produtor for obrigado, deputado Amaury, a entrar com pulverizador terrestre, quanto milho ele não vai quebrar? Quanto não vai encarecer a saca de milho por conta desse prejuízo que vai faltar milho? Então são vários fatores, como mencionou o deputado, eu sou o relator do projeto, faço parte da Comissão de Agricultura, eu relatei pelo arquivamento desfavorável a aprovação desse projeto por conta disso, deputado. Nós poderíamos ficar aqui explanando muito mais, trazendo mais argumentos para a senhora, talvez uma audiência pública, mas eu vejo que já estamos em última fase de votação e quero tranquilizar aí os produtores rurais, pedir aos colegas que acompanhem, né, o parecer da Comissão de Agricultura para que esse projeto seja arquivado. Uma parte a Vossa Excelência, deputado Charles Bento. Deputado, eu sei da importância da aviação na plantação, mas a preocupação talvez da deputada seja uma reportagem recentemente pelos produtos químicos que pulveriza nas plantações, estão matando muitas abelhas. Abelhas essas que são a nossa sobrevivência. Vocês têm algum trabalho, vocês que são produtores, a respeito, a preocupação em cima disso aí? Sim, em relação às abelhas, a gente procura utilizar, deputado Charles Bento, produtos que não sejam agressivos ao meio ambiente. Lá tem as faixas, faixa vermelha, faixa amarela, faixa verde, faixa azul. Então a recomendação é que se utilize produtos que não sejam agressivos às abelhas. E não é só a pulverização aérea que pode causar esse dano. Esse dano pode ser causado também pela pulverização terrestre, quando você aplica na fase de floração. Então os produtores rurais são muito conscientes e ninguém mais está utilizando aqueles velhos produtos que são extremamente agressivos ao meio ambiente. Todos estão adotando práticas de manejo sustentável, utilizando produtos que não agridam o meio ambiente. Nós, produtores rurais, temos procurado fazer isso e está funcionando. É muito boa, excelente a preocupação de Vossa Excelência. Se as abelhas acabarem, a humanidade também será extinta. Então nós temos essa preocupação. Muito bem colocado. Era isso. Agradeço a atenção. Obrigado, senhor presidente. E o nosso encaminhamento de voto, então, deputada, como líder do PSL, será aí pelo arquivamento do processo. Obrigado. A matéria continua em discussão. Para discutir a matéria, a deputada Amaury abriu mão, deputada Adriana Corsi para discutir a matéria. TV Assembleia, ordem do dia. Deputada delegada Adriana Corsi, do PT, pediu a palavra para discutir a matéria. Vamos ouvi-la. Muito obrigada, senhor presidente. Mais uma vez, sob essa tribuna, para defender aqui os nossos posicionamentos e opiniões que não são fruto só do meu sentimento, mas também do que a gente ouve andando pelo estado de Goiás e das experiências que vivemos aqui no nosso estado, na nossa história. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que não é por profissão de delegada, como outros colegas que estão aqui, trabalham no meio urbano, que não respeito os nossos produtores rurais. Eu tenho maior respeito, reconheço a importância deles para a nossa economia, para a geração de empregos e para
toda a produção que não só vale para o nosso estado, mas para todo o país. No entanto, eu gostaria aqui de defender. Infelizmente, o nosso país está sofrendo com a intoxicação dos agrotóxicos. Só esse ano foram liberados 169 novos agrotóxicos, muitos deles proibidos em todo o mundo, na Europa, nos Estados Unidos. E, infelizmente, aqui eles estão sendo liberados. Mas, além disso, algo que já está proibido em toda a União Europeia é a questão da pulverização aérea. E por que a gente coloca essa preocupação, embora reconheça a facilidade, como foi colocado aqui pelo meu colega deputado Paulo, com todo respeito à colocação dele, muito respeitosa, que o senhor explicou, mas o que existe é uma pesquisa da Embrapa que comprova que, com todas as condições ideais da pulverização aérea do agrotóxico, pelo menos 20%, cerca de 20% dessa substância, ela é desviada, deputado Gustavo, ela vai para outros locais indevidamente. Então, essa é a nossa preocupação. E nós tivemos aqui no estado de Goiás, em 2013, uma experiência trágica, onde a pulverização aérea de agrotóxicos atingiu uma escola, onde 45 estudantes e 2 professores foram intoxicados gravemente em razão dessa pulverização, ficaram doentes, tiveram que ser todos hospitalizados. Infelizmente, isso vem acontecendo, até foi objeto aqui de audiência pública por parte do colega deputado Carlos Cabral, na época, em 2013, porque esse fato aconteceu em Rio Verde. Então, nós queremos colocar essa preocupação. Em toda a União Europeia está proibida, só um minuto, deputado, em toda a União Europeia está proibida. Nós usamos aqui no Brasil agrotóxicos muito fortes, que estão proibidos em outros países, inclusive no Japão não são utilizados os mesmos aqui do Brasil, cancerígenos. Muitos países estão suspendendo importações de produtos nossos em razão dos agrotóxicos que nós utilizamos, que são perigosíssimos. E, infelizmente, a pulverização aérea, ela traz um risco a mais. E aqui o deputado Charles falou algo importantíssimo. Está acontecendo no Brasil a morte das abelhas. As abelhas representam a saúde ambiental de uma determinada região. Se as abelhas estão morrendo, estão desaparecendo, é porque o meio ambiente está tendo problemas graves e o próximo a perecer será o ser humano. Então, isso está acontecendo já no Brasil e é claro que não é só culpa da pulverização aérea, nós temos que ser realistas aqui, mas a pulverização aérea, ela é a que tem o índice de maior desvio do agrotóxico do seu objetivo, e por isso atinge mananciais, atinge escolas, atinge cidades. Concedo a parte, deputado Gustavo. Obrigado, deputada Adriana. Eu acho que a discussão que Vossa Excelência traz aqui, assim como todos que a senhora sempre traz para essa casa, sempre são válidas. Admiro os posicionamentos da colega deputada. Acho que realmente nós precisamos discutir e nos preocupar, sim, com essa questão que a senhora traz hoje, em relação à intoxicação, aos problemas que temos hoje de contaminação. Mas talvez, deputada, como sugestão apenas, eu acho que, como eu digo, o debate engrandece a casa, é fundamental, mas talvez uma medida menos radical do que a proibição direta dessa pulverização, talvez se a gente conseguisse aumentar uma fiscalização para que isso fosse feito de uma maneira mais correta, talvez se a gente pudesse buscar uma forma, porque a gente sabe da importância também do setor agropecuário para o nosso estado. Somos um estado ricamente produtor de grãos e que isso poderia afetar, como já foi dito por outros colegas, mas a gente também concorda com a senhora, nós não podemos, claro, nunca deixar esse debate de lado. Mas talvez como sugestão que a gente pudesse propor como uma alternativa, uma fiscalização mais rigorosa, uma maneira de que a gente possa ter uma regulamentação melhor também na venda, no controle desses produtos, ele foi aplicado adequadamente, para que ele possa representar um risco menor para o meio ambiente, sem que a gente possa também ter uma medida tão drástica para o produtor como essa. É apenas uma sugestão. Muito bem, obrigada pela sugestão, deputado Gustavo. Assim, como foi muito bem colocado, no voto em contrário que aconteceu nessa casa ao nosso projeto de lei, essa fiscalização ela já existe. E não sem desmerecer a fiscalização que é realizada no nosso estado, a questão é que a pulverização, por si só, ela tem esse padrão, né, as condições estando perfeitas, de tempo, organização, fiscalização, existe exatamente 19%, eu coloquei aqui cerca de 20%, mas 19% de desvio desse agrotóxico para outras áreas
que serão intoxicadas, assim como aconteceu na escola. Então, aqui eu gostaria de colocar, deixar a nossa manifestação de todo o respeito e consideração, né, aos nossos produtores, mas que, assim como muitos outros países, estão buscando outras formas de proteger as lavouras, né, como foi colocado aqui pelo deputado Paulo, que nós precisamos sim proteger das pragas, mas existem muitas outras formas. Então, nós estamos propondo aqui que essa medida ela já existe em outros estados do Brasil, e nós estamos propondo que, justamente por ser o estado de Goiás, um estado agrícola, um estado onde essas pulverizações acontecem às vezes, muito mais do que em outros estados, que nós possamos ter uma medida de cuidado à saúde e ao meio ambiente, à saúde das pessoas, ao meio ambiente do nosso estado, e que já existe a fiscalização, deputado Gustavo. A questão é que, por sua própria forma de acontecer, existe esse desvio, e isso é um risco para a vida das pessoas e para o nosso meio ambiente. Então, eu quero aqui defender o nosso projeto, peço voto ao projeto de lei e não ao parecer contrário, porque acredito que é isso que nós precisamos fazer para proteger o nosso estado e que nunca mais aconteça o que aconteceu na escola em Rio Verde, onde 45 alunos e 2 professores foram gravemente intoxicados. Cedo à parte, 1 minuto, por favor, deputado, para que eu possa concluir. Eu acho que a colocação da senhora procede, é preocupante. Mas nós temos que lembrar, a hora que a gente olha a balança comercial, a gente olha a produção goiana, a produção brasileira, aí a gente vê o peso. Peso na economia, o peso no emprego. Você pega, por exemplo, a cidade de Rio Verde, Tumbiara, Jataí, vê a Bahia, entendeu? Cidade Posse, do nosso amigo Paulo. Então, a gente, naturalmente, a gente vê que o impulso na agricultura é outro. Então, eu acho que a preocupação é válida, mas, lamentavelmente, eu acho que nós temos que arranjar outra forma. Arrochar, como o Gustavo colocou muito bem, arrochar na fiscalização, ter um mecanismo para a fiscalização, mas essa medida é muito radical. Eu acho que o produtor, o agricultor brasileiro está hoje despontando no mundo inteiro. Então, não acho que não é por aí. Tá? Eu Obrigado. agradeço a sugestão do meu colega deputado, mas gostaria de reafirmar, existem outras formas, a própria Embrapa tem colocado a importância dessa pesquisa, a mortalidade das abelhas é um sinal de que nós precisamos mudar a forma que nos relacionamos com o meio ambiente, e o lucro não pode ser o único objetivo das pessoas, das empresas, dos negócios. O lucro é importante sim, a gente sabe que é o pensamento, né, do empresário, seja ele do campo ou da cidade, mas a saúde, a vida das pessoas tem que estar em primeiro lugar num país que se preocupa com as pessoas, se preocupa com o ser humano. Então, por isso eu peço voto pelo projeto de lei, contra o parecer contrário, porque acredito que nós precisamos, no nosso país, cuidar das pessoas, precisamos cuidar da nossa saúde, cuidar das pessoas que vivem na região rural, na região de Rio Verde, e para que nunca mais aconteça o que aconteceu em 2013, a gente sabe que muitos desses efeitos dos agrotóxicos nós só veremos no futuro. O senhor é muito novo, deputado Paulo, às vezes ainda não apresentou, e eu espero que nunca apresente. Eu espero que a gente tenha um estado onde as pessoas tenham sua saúde protegida. E aí, é por isso que eu coloco esse projeto, um projeto que já acontece em outros estados e que já acontece em toda a União Europeia, que proibiu a pulverização aérea. Então, eu peço o voto dos colegas, apesar do respeito e da consideração, mas nós sabemos que existem outras formas e, por isso, a gente quer banir no estado de Goiás a pulverização aérea. Muito obrigada. A matéria continua em discussão. É encerrada. Em votação. Para encaminhamento de voto, deputado Gustavo Seba, posteriormente, deputado Dr. Hélio Souza. Muito obrigado, senhor presidente. Vou fazer daqui mesmo. Não pretendo ocupar o tempo todo. Gostaria mais uma vez, senhor presidente, de reiterar aqui a minha admiração à colega deputada Adriana. Acho que essa casa é o local do debate, do contraditório. Votei inúmeros projetos, aliás, acredito que todos os projetos da deputada, praticamente, votei junto com ela, favorável, por entender que é uma das mais brilhantes deputadas dessa casa, que engrandecem, sim, o nosso debate sempre, mas, como eu disse, é a casa de debates do contraditório, e eu gostaria de me manifestar, senhor presidente, como reforcei, contrário ao meu voto a essa matéria, por entender que nós podemos buscar outros mecanismos. Repito que acho a discussão extremamente válida. Nós temos que ter
um foco em relação à preservação do nosso meio ambiente, a preservação da vida, em primeiro lugar sempre, mas entendendo também que nós podemos buscar, como o deputado Tião Caroço também colocou, alternativas, desde a fiscalização a outras alternativas, para que a gente possa não trazer mais esse prejuízo para o nosso produtor. Hoje nós sabemos que o pequeno, médio, grande produtor rural do nosso estado são a nossa locomotiva, são quem realmente tem dado uma grande parcela de contribuição com o nosso estado, com o desenvolvimento do nosso estado, que já é extremamente oneroso para ele hoje empreender, produzir. A carga tributária imposta a eles é muito alta. Vossa Excelência, presidente, como também agricultor, sabe disso. Sabe que nós temos a defesa nessa casa em relação ao setor produtivo por entender a importância dele, mas sempre abertos também ao diálogo, o interesse que o setor também possa dar a sua contribuição, e sabe entender também a contrapartida, seja do governo, seja do meio ambiente, seja de outros setores. Mas entendo que também, vindo de uma cidade, na minha terra natal como Catalão, extremamente produtora, Campo Alegre, Cristalina, Ipameri, uma região extremamente produtora, e que isso traria um prejuízo muito grande a esses produtores, tanto, claro, às empresas, aos empregadores, aos trabalhadores dessas empresas de pulverização, né, que, como foi dito por outros colegas, teriam esse prejuízo, mas principalmente também para o produtor, que às vezes vai se deparar com uma situação onde ele não tem alternativas. Então é válida a discussão, que a gente busque outras alternativas, e acho que é extremamente legítima a preocupação da deputada Adriana, e que nós vamos estar aptos e dispostos a buscar alternativas e a votar junto com ela para que a gente ache uma maneira de fazer essa fiscalização mais rigorosa, de trazer esse debate, uma contrapartida maior, seja das empresas que vendem esses produtos, do ponto de vista de que a gente tem uma fiscalização melhor, um controle, enfim, buscar exemplos também de outros países, como ela disse, mas que não sejam tão radicais, nos adequando à nossa realidade, e à realidade do nosso estado, que a gente depende muito do setor agropecuário. Então, eu tenho que encaminhar meu voto contrário ao projeto, senhor presidente. A matéria continua em discussão, em votação para encaminhamento de voto, deputado Dr. Hélio de Souza. Senhor presidente, senhores deputados, é interessante a matéria da deputada Adriana Corsi. Eu entendo que ela tem os motivos de ter a sua preocupação. Mas a gente sempre brinca que tem pessoas urbanas e tem as pessoas rurais. Eu sou uma pessoa rural e vivo a realidade que eu vejo no campo. Eu vou dar um exemplo da cidade de Goianésia, que tem a segunda usina de açúcar e hoje de álcool no estado, da década de 60. Quando, há 40 anos atrás, eu comecei a trabalhar em Goianésia, a gente enfrentava algo que eu entendia que seria muito difícil ser combatido, que era a questão das queimadas nas nossas plantação de cana. As queimadas atingiam praticamente 100% daquilo que seria produzido em açúcar e álcool. Começou-se um movimento para que as queimadas fossem suspensas. Eu acreditei que um dia ia acontecer. Foi se mecanizando a colheita, deputada Adriana Corsi, e hoje podemos dizer que provavelmente no estado 100% da colheita ela é mecanizada. Agora, quanto à questão do uso de agrotóxicos, eu sei que temos uma realidade e sei que ela precisa e deve ser combatida. Mas eu acho que o momento é inoportuno porque nós não estamos preparados para combater as pragas que existem na nossa agricultura, de cana, de milho, de soja, que não seja a aérea pela extensão que é praticada. Mas mesmo assim, da mesma maneira que se iniciou esta mecanização, hoje nós temos o início daquilo que será o sonho, e esse projeto seu pode ser tão natural daqui 20, 30 anos, quando nós tenhamos, mas é lento, quando nós vamos poder ter o controle biológico das pragas naquilo que nós chamamos de agricultura orgânica. O sonho de consumo dos produtores rurais é a agricultura orgânica.
só que ela, no momento, ela não tem ainda o know-how necessário para atingir as extensões que nós estamos trabalhando. Então, essa técnica já existe em todas as cidades que há produção de cana, de milho, de algodão, já se usa agricultura orgânica, mas em pequenos números, nada mais é do que usar micro-organismos vivos, tipo vírus, bactérias, fungos, que vão combater as pragas. Esse controle já está acontecendo em pequeno volume, talvez menos de 1% daquilo que se usa hoje no combate a pragas, mas que num futuro que não está muito longe, nós vamos ter orgulho de dizer que o Brasil poderá ter a sua agricultura orgânica. Então, eu vou votar contra o seu projeto neste momento, porque ele não teria condições de dar viabilidade para a produção goiana e brasileira. Eu entendo que, neste momento, não. Os estados que possam estar utilizando essa proibição, com certeza, não são estados que têm uma agricultura de grande extensão. E, portanto, para eles, a repercussão não é tão intensa. Agora, para Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, seria um desastre essa aplicação nesse momento. Então, eu acredito que o tempo vai permitir que possamos ter o controle biológico de uma maneira muito ampla e, quando chegar esse momento, caberá, então, entender que o projeto seria interessante. Mas, nesse momento, deputado Amaury e deputado Paulo, eu vou votar contra, porque eu entendo que ela seria, neste momento, sem condições de ser aplicada na agricultura goiana. Essa é a nossa posição, senhor presidente. Para encaminhamento de voto, o deputado Paulo Trabalho. Presidente, vou falar depois do deputado Amaury. Amaury, pode falar primeiro. Eu sou um defensor do meio ambiente, me preocupo muito com o meio ambiente, mas nós não podemos aceitar que o seu projeto passe. Infelizmente, a pulverização aérea é um mal necessário, sim, no nosso estado. O produtor rural não consegue produzir e há muitos locais não consegue chegar somente com a pulverização terrestre. Então, é de extrema necessidade que esse projeto não passe nessa casa. Temos sim que buscar meios, outros meios, concordo com a senhora, concordo com a sua preocupação, mas nós temos que buscar outros meios, como remédios que não prejudiquem e não causem tanto mal à população e ao meio ambiente. Talvez essa casa deva rever isso, esses antitóxicos, agrotóxicos, mas não uma medida tão drástica como essa, como a proibição da pulverização aérea. Então eu quero dizer aqui que o meu voto é contrário a esse projeto e quero pedir aos nobres colegas dessa casa que isso iria gerar, como foi dito aqui pelo deputado Zé Carapu, iria gerar um aumento no preço dos nossos alimentos. E aqui eu quero reafirmar que é um mal, pode ser um mal, mas é um mal necessário à agricultura do nosso estado e do nosso país. Outros estados tentaram também, no estado do Mato Grosso agora, entraram com um projeto também para proibir a pulverização aérea, e nós tivemos, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, a pedido do Gilberto Catani, do Nelson Barbudo, para que a população se manifestasse contrário a esse projeto. Se eu não me engano, também no Mato Grosso, esse projeto foi derrubado. E todos os locais que esse projeto está entrando no nosso país, ele está sendo derrubado. Infelizmente, digo infelizmente, porque nós, produtores, queríamos produzir sem ter que usar agrotóxicos, sem pulverização aérea, sem pulverização terrestre. Seria uma economia imensa na produção. Mas, infelizmente, é um mal necessário e nós não podemos proibir a pulverização aérea no nosso estado. Era só isso, obrigado. Encaminhamento de voto, deputado Paulo Trabalho. Senhor presidente, muito obrigado. Só para complementar aqui, foi bem colocado pelo deputado Amaury Ribeiro, o produtor ele não tem vontade de rasgar dinheiro, ele só aplica aquilo que é necessário. Se não precisasse, certamente não aplicaria. E tem muitos produtos, deputada, que nós utilizamos lá na lavoura, que são vendidos na farmácia.
como cetoconazol, por exemplo, para o controle de ferrugem na soja, a gente compra pomada e aplica no rosto, aplica em qualquer parte do corpo para combater fungo, combater micose. Tem aquele papiolho também, que é um piretroide, a gente já passa na cabeça. Então criou-se um mito a respeito disso. Eu gostaria de cumprimentar aqui os colegas produtores rurais, representantes do agro, né, o pessoal. Estamos juntos, firme e forte. O pessoal também da FAEG, o Leonardo, o Eduardo, são sempre bem-vindos nessa casa. E o encaminhamento de voto, senhor presidente, é pela manutenção aí do parecer contrário ao projeto, né? O deputado Carlos Cabral vai esclarecer um pouco melhor a votação. Era isso. Obrigado, senhor presidente. Perfeitamente. Para encaminhamento de voto, deputado Carlos Cabral. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu pedi aqui o encaminhamento de voto só para pedir a Vossa Excelência que no momento da votação encaminhasse bem claramente a forma da votação, pelo fato de que há um parecer na Comissão de Agricultura contrária à matéria. E alguns deputados aqui já levantaram o seu voto contrário à matéria. Há uma diferença no processo de votação, porque uma coisa é ser contra a matéria, outra é ser contra o parecer. A primeira votação do plenário, a nossa primeira votação, que é exatamente essa, nós votamos o parecer do deputado Paulo Trabalho. Então, essa primeira votação, nós somos contrários ou favoráveis ao parecer do deputado Paulo Trabalho. Então, no momento que for colocado para votar, os que forem favoráveis ao parecer do deputado Paulo Trabalho, independente do teor da matéria, o presidente vai encaminhar a votação, será, os que forem favoráveis ao parecer deverão ficar como estão. Os que forem contrários ao parecer e, portanto, favoráveis ao texto da deputada Adriana é que deverão se manifestar. Então, na primeira votação, os que querem acompanhar o relatório do deputado Paulo Trabalho devem ficar como estão, viu, deputada Mauri? O senhor que já manifestou contrário à matéria, ficaremos aqui, quem for favorável ao relatório, como estão, e os que forem favoráveis à matéria da deputada Adriana, eles deverão se manifestar. Só porque há uma divergência de entendimento, para não ter dúvidas aqui no momento da votação, para não invalidar a nossa votação ou, de repente, alguém votar de maneira divergente do que queria. Eu só queria que Vossa Excelência também registrasse em ata as presenças honrosas aqui do Laurão, maior organizador de rodeios em touro do Brasil, Luciano. Então, vou pegar o nome de todo mundo e passar aqui para a gente colocar na ata como visita honrosa nessa casa, nessa tarde. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. Todos nossos amigos produtores rurais, representando aqui o Sindicato Rural de Rio Verde, toda a região do estado de Goiás, sempre são e serão muito bem-vindos. Com relação ao seu questionamento, deputado Carlos, Vossa Excelência foi oportuno, até porque existe uma divergência de entendimento. Mas essa votação é votação única, o parecer contrário do deputado Paulo Trabalho, quem for a favor do parecer do deputado Paulo Trabalho, fica como está, e quem for a favor da matéria da deputada Adriana Costa se manifesta. Encerrada a votação, está em votação. Os senhores deputados que aprovarem o parecer contrário do deputado Paulo Trabalho, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado com o voto contrário do deputado Antônio Gomide, deputada Leda Borges, deputada delegada Adriana Costa e deputado Alisson Lima. Aprovado ao arquivo. O parecer contrário do deputado Paulo Trabalho. Processo 2019-1195, autor da deputada delegada Eduardo Prado, altera a lei 16.006, de 23 de junho de 2019, que dispõe sobre a proibição de operação de serviço de telemarketing fora do horário comercial. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para Extração de Autógrafo. Senhores deputados, há uma solicitação do presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e também do líder de governo para, após o encerramento da ordem do dia, nós convocarmos comissão mista e logo após voltarmos a este plenário para deliberarmos matéria de interesse desta casa e também do Executivo. Portanto, eu coloco em apreciação deste plenário. Os senhores deputados que aprovarem querem ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Somente essa pauta, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. Portanto, eu encerro a presente sessão e convoco outra extraordinária ainda para hoje,
após a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Está encerrada a sessão. Presidente Lissauer Vieira encerrou a sessão ordinária desta terça-feira, 28 de maio de 2019. E você acompanhou todos os detalhes aqui pela TV Assembleia. Continue ligado em nossa programação. Ainda hoje tem o Jornal Repórter Assembleia.